Nós vamos falar de um assunto que envolve a maturidade mínima para se receber e o anseio pela maturidade que nós ainda não alcançamos. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, nosso grande mestre, tem a capacidade de fazer aquela aplicação personalizada no coração de cada um de vocês. Então você tem 30 segundos para desistir de me ouvir e ir embora. Senão, você vai ter que ficar até o fim. Vamos lá. Marcos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 34. O texto sagrado diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Capítulo 9, verso 1, que é a continuação. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Bom, nós temos aqui palavras do Senhor Jesus. E obviamente o Senhor nesse ensino, Ele esperava que um dia cada uma dessas declarações e afirmações chegassem até eu e você. De vez em quando vejo gente dizendo que Jesus estava preocupado em ensinar algumas verdades somente para os judeus que o ouviam e viviam debaixo da velha aliança. Eu sempre digo, não dá para concordar com isso. Em Mateus 28, na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos das nações. Esse das nações significam gentios, não judeus. Aí ele diz: batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem? Os gentios. Ensine eles quem? Os gentios, os não judeus, a guardarem tudo quanto eu vos tenho ordenado. Então, obviamente, ao declarar essas palavras, Jesus estava de olho em mim, em você, em cada um de nós, que um dia teria a honra, o privilégio de abraçar a fé nele e poder ser chamado de discípulo de Cristo. Aqui o Senhor está externando algo. O verso 34 começa dizendo que Jesus chamou a multidão, convocou a multidão. E esse é um detalhe interessante quando você está lendo os evangelhos. Quase sempre que a Bíblia faz menção de uma multidão, parece que Jesus vai vir com um ensino depois, radical, intenso, duro, quase, diriam alguns, pesado. Isso não significa que ele não queria que todo mundo estivesse lá. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Deus deseja que todos se salvem, mas quando Jesus olhava aquelas multidões, acredito que muitas vezes ele se perguntava: será que eles estão entendendo a proposta? Porque se eles estivessem entendendo a proposta, talvez alguns deles já teriam se afastado. Isso aconteceu várias vezes. Em João, no capítulo 6, Jesus começa a falar sobre compromisso com ele, beber o seu sangue, comer a sua carne, ainda que ele está falando de forma figurada. E todo mundo entende que Jesus não exigia um ato de canibalismo, algo assim. As pessoas começam a dizer: duro é esse discurso. E a Bíblia diz: muitos dos seus discípulos o abandonaram naquele dia. Nesse momento, Jesus vira para os 12 e diz: e vocês? Também querem se retirar? Falando numa linguagem mais moderna em relação aos tempos bíblicos, já desatualizado para muitos de vocês, que o ditado que vou citar é da época de papai e mamãe, já é da outra geração. Eles costumavam dizer: porta da rua, serventia da casa. Era um jeito não tão polido, mas bem direto de dizer: vaza, se não quer ficar, vai embora. Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês também querem se retirar? Pedro tem um lampejo de juízo e diz para ele: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ele está dizendo: eu sei que a vida eterna vem com esse pacote que envolve o compromisso que o Senhor está colocando. Então isso não significa que naquela hora Jesus de fato queria que eles se retirassem, mas ele queria se certificar que eles estavam entendendo o que é que eles estavam abraçando. Em Lucas 14, Jesus diz que ninguém que vai construir uma torre se lança nesse tipo de empreendimento sem primeiro sentar e calcular quanto custa.
Porque se descobrir que não vai dar conta do empreendimento, é melhor nem começar do que começar e depois não concluir. Depois Jesus fala de um outro empreendimento, se um rei vai entrar em guerra contra outro rei, tem que calcular. Por quê? Ele disse, se não aguenta, é melhor nem começar. O que é que Jesus estava falando? A preocupação de Jesus não era com orçamento ou planejamento financeiro. Jesus estava dando uma ilustração que todo mundo entenderia para dizer, você quer me seguir? Quer se chamar meu discípulo? Senta e calcula, bota na ponta do lápis quanto é que custa. Jesus diz lá em Lucas 14, a partir do verso 25, e ele vai falando as mesmas coisas até o 33, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui é exatamente o mesmo discurso que nós temos. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A pergunta é, já que isso é uma exigência, é uma condição, porque Jesus diz, lá em Lucas no capítulo 14, que se alguém não tomar a sua cruz para segui-lo, não pode ser seu discípulo. O que Jesus está falando lá, não é que tem dois tipos de discípulo, aquele mais dedicado, que toma a cruz, e aquele menos dedicado ou meia boca que não toma a cruz. Quando em Lucas 14, 27 ele afirma, qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, quer ser discípulo, tem que tomar a cruz. Se não tomar, não pode ser. Então, se sem tomar a cruz nós não podemos ser discípulos, e a exigência de Jesus que todo discípulo tome a cruz, a pergunta a ser feita é, o que significa a bendita frase, tomar a cruz? Eu já vi gente fazer todo tipo de aplicação. Ah, pastor, minha cruz, e aí ele fala de um determinado problema. É isso, é aquilo. Eu já vi gente apresentando para mim a sogra, pastor, essa é a minha cruz. Agora, apesar de toda e qualquer forma de aplicação, eu e você precisamos entender o que significa o tal do tomar a cruz, se é que nós queremos praticar aquilo que o Senhor está colocando diante de nós. A palavra tome a sua cruz é uma extensão da declaração negue-se a si mesmo. Então nós precisamos entender que Jesus usa um exemplo numa época onde as pessoas entendiam o exemplo que ele estava falando. Quando eu era criança eu achava que só Jesus e os dois ladrões da cruz é que haviam sido crucificados. Mas a verdade é que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma forma comum de execução. No entanto, antes de um criminoso, e esse era o tipo de morte normalmente que só um criminoso era sentenciado a ela. Antes do criminoso morrer, eles obrigavam o criminoso a sair do lugar onde foi julgado e condenado, até o lugar da sua execução, carregando a cruz. A maior parte das vezes eles não carregavam a peça toda. Às vezes só aquela viga transversal que seria encaixada depois, que ela por si já era pesada. Mas enquanto aquele sentenciado à morte carregava aquele pedaço da cruz, todo mundo sabia que ele havia sido condenado à morte e o que é que ia acontecer com ele. Então, carregar aquela cruz, e isso aconteceu com Jesus. Jesus precisou carregar a sua cruz enquanto ia para ser executado. Num determinado momento, ele não consegue mais carregar a cruz, por conta de toda a tortura que ele já havia suportado, a limitação do seu corpo. E a Bíblia diz que obrigaram um certo Simão Cirineu a ajudá-lo a carregar a cruz, porque isso era uma prática comum. Então, tomar a cruz era uma mensagem de reconhecimento público que alguém estava sentenciado à morte. Tomar a cruz, numa linguagem mais atual, poderia ser aplicado de forma diferente. Em alguns estados dos Estados Unidos da América, lá na América do Norte, talvez a frase poderia ser comparável a tome a sua injeção letal e siga-me. Tome a sua cadeira elétrica ou a câmara de gás, se é que fosse possível carregá-las e siga-me. Mas Jesus não está falando só da sentença à morte. Carregar a cruz era o reconhecimento público de que a pessoa estava sentenciada à morte. Então Jesus está dizendo, você quer ser meu discípulo? Você tem que admitir que a sua decisão implica morrer para você mesmo. Quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está obviamente colocando a morte como um morrer para si, como autonegação, não uma morte necessariamente literal. E quando nós olhamos aquilo que Jesus está falando, e entendemos o que ele está declarando no versículo 34. Então, as próximas afirmações começam a fazer muito mais sentido. Porque no versículo 35, logo depois
de falar sobre tomar a cruz no 34. No 35, Jesus acrescenta uma informação que para nós aqui é muito importante. Ele diz assim: quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Quando era garoto e lia esse texto, eu ficava muito confuso. Porque eu achava que Jesus estava falando de salvação espiritual. Aí eu pensava, peraí, o cara quer salvar a vida e perde. O outro quer perder e salva. Eu falei, Deus é do contra? O que Ele quer fazer é dar o contra. Se eu quero ser salvo, me perdi. Se eu quiser me perder, vou ser salvo. Na verdade, Jesus não está falando de salvação aqui no sentido espiritual. Ele acabou de falar no versículo anterior sobre tomar a cruz, sobre decidir morrer para si mesmo. No versículo seguinte ele diz, quem quiser salvar sua vida do quê? Da cruz que está proposta. Quem quiser evitar a sentença de morte, quem quiser evitar a proposta de negar-se a si mesmo e morrer para si mesmo, é isso que ele está falando. Então quem quer salvar a vida da sentença por ele estabelecida, ele diz, vai perdê-la. Mas depois ele diz, mas quem perder a vida, quem aceitar a cruz, quem se dispor a ir para esse lugar de morte para si mesmo, esse vai salvá-la. Então, há algo poderoso por trás das duas declarações. A primeira é que não existe um evangelho genuíno, verdadeiro, onde eu e você possamos ser reconhecidos discípulos de Cristo, sem um processo de morte para si mesmo. Nós estamos vivendo uma época onde um evangelho vem sendo pregado de maneira que eu, de vez em quando, brinco, eu não sei se rio ou choro com isso, dizendo que ele tem se tornado um evangelho transgênico, mutado. Porque a proposta de morrer para si mesmo, ela não pode ser anunciada. As pessoas querem apenas ouvir a parte boa ou interessante do evangelho, se é que dá para dividir o evangelho em parte boa, interessante ou não interessante, uma vez que o evangelho é uma coisa só. Aliás, desde a velha aliança, Josué já fala isso para uma nação inteira. Em Josué 23, de 14 a 16, ele diz, tudo quanto Deus falou por boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Ele diz, para o bem e para o mal. O que é que ele está dizendo? A palavra de Deus é toda ela verdade, não só uma parte dela. Porque o crente, de vez em quando ele está diante de um problema, ele se agarra a uma promessa e ele começa a dizer para Deus, tua palavra é a verdade, como quem diz, cumpre aí. Mas na hora que Deus manda ele fazer uma outra coisa que ele não quer, aí ele esquece que a palavra de Deus é verdade. E vira um jogo de interesse. Isso aqui me agrada, eu gosto, eu quero. Isso aqui não me agrada, eu não gosto, eu não quero. A verdade é que nós não temos o direito de escolher isso. E nós estamos diante de uma geração que precisa entender, talvez como nunca, que tomar a cruz não é uma possibilidade, é uma exigência. Quem quer ser discípulo de Cristo não tem como evitar isso. Ninguém falou um amém sequer, né? Deram um glória a Deus agora. Obrigado. Foi meio implorado, mas obrigado. Agora, o que é que eu e você precisamos entender na frase seguinte? Quando Jesus diz, quem quiser salvar sua vida, gente, esse instinto de sobrevivência que a carne se manifesta, é algo até normal e natural. Mas Jesus diz, se tentar salvar, vai perder. Mas se perder, vai salvar. A pergunta é, do que o Senhor está falando? Depois de dizer que quem quer ser discípulo tem que morrer, Jesus, na verdade, está nos revelando que morrer é só uma questão de tempo e processo. Quem foge, na verdade, só vai protelar e lá na frente vai pagar uma conta maior. Quem aceita, vai acelerar e com isso vai se salvar, vai se poupar, vai viver um processo bem menos doloroso. Mas, de qualquer forma, quando ele disse não tomar cruz, não pode ser discípulo, não quer, embora seja minha e sua responsabilidade decidir tomar cruz, não significa que porque nós não encaramos isso ainda, que ele desistiu da gente. Ele vai tentar forçar essa cruz sobre mim e sobre você, para que a gente não perca o que ele está disponibilizando e que requer que o processo aconteça. Então, uma coisa que eu quero destacar antes de explicar o que é esse salvar ou perder, é que Jesus não estava falando apenas de morte simbólica, negando-se a si mesmo. Ele chega a incluir dentro do texto a possibilidade de morte física. Tanto que no verso 1 do capítulo 9, que foi o último que nós lemos, ele diz, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte,
até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Agora ele não está mais falando de morte simbólica, ou de negar-se a si mesmo. Ele entra no assunto de morte literal. O que me faz entender que quando ele diz aquele que tentar salvar sua vida vai perdê-la, e o que perder sua vida vai salvá-la, envolve não só o tipo de processo que nós vamos passar, mas pode envolver até um desfecho um pouquinho mais doloroso na percepção, na perspectiva física. Onde eu quero chegar? Quando você olha para os 12 apóstolos, todos eles, na verdade menos um, quase todos eles foram martirizados. Há muita divergência nos relatos que nós temos, porque nos primeiros anos e séculos da fé cristã, as histórias eram transmitidas apenas via tradição oral. Demorou um pouquinho mais para que elas começassem a ser escritas. E depois começaram a ser escritas. Nós temos, entre alguns registros dos primeiros séculos, às vezes uma divergência ou outra. Mas eu vou citar para você aqui o que talvez sejam as declarações mais comuns desde os primeiros séculos da era cristã, de como os 12 apóstolos, incluindo Matias, o substituto de Judas, como eles morreram. André, vou começar por ordem alfabética, morreu em uma cruz em forma de X, razão pela qual às vezes se referem a essa cruz, a esse tipo de cruz, como a cruz de Santo André. Bartolomeu, ou dependendo do evangelho Natanael, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Algumas fontes divergem e diz que ele teria sido chicoteado até a morte. Filipe foi enforcado. João é exceção, eu vou tratar depois. Judas Tadeu morreu como mártir, pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Mateus foi morto à espada. Matias, substituto de Judas, foi apedrejado e depois decapitado. Simão Pedro foi crucificado e no momento da sua crucificação teria dito: não sou digno de morrer com meu Senhor, e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Simão, o outro Simão, o Zelote, acredita-se que também tenha sido crucificado. Tiago, o menor, nós temos 2 Tiagos aqui, também crucificado, alguns dizem que junto com Simão Zelote. Tiago, o maior, irmão de João, aqueles 2 Jesus chamou, de filhos do trovão. Esse nós temos o relato bíblico. Atos capítulo 12 diz que Herodes o passou ao fio da espada. As fontes históricas dizem que a espada foi usada para decapitação. E Tomé, aqui o último de todos, teria sido atingido por uma lança. Outras fontes dizem que ele teria sido martirizado na Índia. À medida que eu comecei a ler, com mera curiosidade, que todos esses apóstolos foram martirizados por causa de Cristo, me incomodava a ideia de que João tenha sido o único que escapou. A tradição ainda diz algo que, se for verdade, só piorava as coisas na minha análise. Que João teria sido lançado num caldeirão de óleo fervente, mas que ele sai como quem mergulha no rio, numa piscina, e nada teria lhe acontecido, e milagrosamente ele teria sobrevivido a isso. Então, além de não ter sido martirizado, se ele ainda de fato foi submetido a um processo que não aconteceu, e só aumentava o meu questionamento com Deus. Eu dizia para Deus: por que João escapou? Eu não sei você, mas já foi aquele tipo de crente que tinha ciúme do João. A Bíblia diz que ele era o discípulo amado. De 12, tem 3 que estão nos momentos mais íntimos com Jesus, mas dos 3, esse é o que reclinava a cabeça no peito do Senhor e é chamado de discípulo amado. Então eu já tive muito ciúme de João. Comecei a ler a Bíblia na minha adolescência. Você imagina o poço de maturidade. O quão avolumados são os sentimentos. E eu tinha hora que eu estava lendo, ficava pensando, falando para Deus: se eu tivesse ali com seus discípulos, o João ia sofrer comigo. Eu ia ser aquele camarada que o tempo todo ia ficar jogando pedrinha nele na caminhada, dando trançapé por trás. Volta e meia no barco com Jesus, eu ia dar um chega para lá e derrubar ele dentro d'água. E eu dizia para Deus: não pode, tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, por que é que o João foi tratado diferente? E durante muito tempo eu questionava isso. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo e disse: nenhum lugar das Escrituras diz que eu reclinava a cabeça no peito de João. A Escritura diz que ele reclinava a cabeça no meu peito. Falei para Deus: qual a diferença? Ele falou: a diferença é que eu nunca fiz acepção ou diferença entre os discípulos.
Agora, isso não significa que quando um de vocês decide me tratar diferente, que eu não aceite. Você sabe quem foi que chamou João de o discípulo amado? Ele mesmo, no evangelho dele. Ninguém chamou João desse jeito. Mas João era um cara resolvido. E dizia, o discípulo amado. Não há nada na Bíblia que sugere que ele tenha sido tratado diferente dos outros, a não ser essa questão do martírio. Então, depois de Deus ter derrubado todos os meus questionamentos, eu dizia, por que ele não foi martirizado? Por que é que João não morreu com os outros? Eu sempre vou ficar olhando para ele, achando que ele é melhor do que os outros. E foi no meio desse dilema e desse questionamento, tentando entender algo que só... Porque, gente, eu não aceito a ideia, já que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, eu não aceito a ideia de Deus ter filhos prediletos, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Senão, não. Eu fui criado num ambiente familiar muito interessante. Por conta das limitações e faltas. Eu lembro que naquela época, a gente só tomava Coca-Cola de domingo. E era chamado Coca-Família, era de 1 litro, gente. 1 litro hoje você vê um garoto tomando sozinho. A gente era a família inteira e tinha que dividir para a família toda, uma vez por semana. A gente esperava aquele domingo. E aí, quando mamãe começava a servir os copos, eu e meus irmãos juntavam os copos um do lado do outro. E a gente ficava comprando, colocou um pouquinho mais. Minha mãe tinha que medir milimetricamente, senão a confusão estava feita. Agora, qual era o problema? O problema era quanta coca cada um ia beber? Não, era mais do que isso. Era o sentimento que a gente tinha de não querer distinção. De saber que todo mundo era igualmente amado. E eu de vez em quando dizia para Deus, quando eu boto meu copo de coca do lado do João, eu estou perdendo de goleada. E os outros 11 perderam para ele. Então, foi por conta desse dilema, desse questionamento, numa época de imaturidade, que Deus, na verdade, me ajudou a entender esse texto. Jesus diz que salvar sua vida do quê? Da proposta de morte que eu apresento, vai perder. Mas quem perder, vai salvar. O que é que Jesus está dizendo? Dependendo da sua interação ou cooperação com o processo, você muda completamente o resultado. E foi a partir desse texto que eu fui olhar a vida de João e enxergar nele algo completamente diferente dos outros 11. Quando Jesus está no jardim, eu não quero ser detalhista demais, você pode depois checar e conferir esses textos. Quando Jesus está no jardim do Getsemane, João capítulo 18, de 15 a 17, nos mostra que todo mundo fugiu. A Bíblia diz que naquela noite se cumpriu a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou um. A gente tem que dar um desconto para o Pedro, que puxa a espada e ainda tenta defender Jesus, para que Jesus não fosse preso, ou que pelo menos eles não fossem presos juntos. Quando Pedro puxa a espada e ele chega a usá-lo num golpe maldado, a Bíblia diz que ele cortou um pedaço da orelha de um tal de Malco, servo do sumo sacerdote. Cá entre nós, eu não acho que ele queria a orelha. Eu não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas no lugar de Pedro eu tinha tentado era jugular, o pescoço. Eu imagino, numa cultura onde se usava isso, que provavelmente foi o que Pedro tentou. Imagino que talvez o Malco, no susto, no reflexo, na defesa, tenta escapar do golpe. E que ele só perdeu um pedaço da orelha, que Jesus ainda arrumou. Deu um jeito de consertar e curar o menino, dá uma bronca em Pedro. É a hora que Pedro guarda a espada e pensa, se o senhor quer mesmo ser preso, para depois morrer, Deus te abençoe. Eu não. E Pedro e a galera toda vazaram. O Evangelho de Marcos diz que um deles estava enrolado num lençol. Quando os guardas tentaram prender ele, larga o lençol na mão dos guardas e foge no tamanho desespero. Não sobrou um, todo mundo correu. Mas a Bíblia fala de 2. E é nesse texto que nós estamos citando. E esses 2 são João e Pedro. A Bíblia fala de 2 que voltam. E eles vão seguindo Jesus à distância. O que é essa distância? Se os caras tentar prender a gente, nós corremos de novo. Se não prender, nós vamos acompanhando para ver no que é que vai dar a história. E Jesus é levado ao Sinédrio. Então os 2 vão bater lá no portão do Sinédrio. Quando chegam, o Evangelho de João diz que João era conhecido do sumo sacerdote. Então a criada que está na porta faz uma pergunta para João. Faz uma pergunta para Pedro. Você também é discípulo dele? O que significa o também? A Bíblia diz que João era conhecido. Todo mundo sabia que ele era discípulo.
Eles perguntam para o Pedro, você também? O Pedro diz, eu não. É a primeira das 3 negadas. Mas João entra naquele lugar com todo mundo sabendo que ele é discípulo. Pedro insiste em ficar negando, eu não tenho nada a ver. João entra com todo mundo sabendo que ele é discípulo. Depois chega a hora da crucificação. Lucas, se você estiver anotando, pode conferir depois. Lucas, capítulo 23, versículo 49, diz que todos os discípulos permaneciam de longe. Mas o Evangelho de João diz, no capítulo 19, no versículo 25 e 26, que perto da cruz estavam apenas algumas mulheres, incluindo a mãe de Nosso Senhor e João. A ponto de Jesus falar com ele, filho, eis aí tua mãe. E dele falar para a mãe dele, mulher, eis aí teu filho. Um dia eu empolgado pregando, ainda ensinei Jesus apontando o dedo. Alguém falou, está crucificado. Falei, é mesmo. Aí eu tentei sinalizar de outro jeito, mas já tinha passado vergonha. O fato é que Jesus, naquele momento, está conseguindo falar com João, porque ele é o único que está perto. Ele é o único que está próximo. Por que os outros estão assistindo de longe? Novamente medo. Medo do quê? Vão nos condenar junto, vão nos julgar junto, vão nos matar junto. João é o único que do começo ao fim dessa história, apesar da primeira corrida, ele reconsidera. E o tempo todo ele dá a cara a tapa e diz, eu sou discípulo, eu estou aqui. E se quiser, pode fazer comigo o que fizeram com ele. Uma vez eu vi um comentarista tentando sugerir, não, João era novo demais para ser executado. É por isso que ele não estava com medo. Se não estava com medo, por que é que fugiu no início? Por que é que se manteve à distância depois? Na verdade, a Bíblia não fala da idade. Então seria uma especulação tentar deduzir que João era novo demais, adolescente demais, para não poder ser executado. A verdade é que João, diferente dos demais, foi aquele que o tempo todo deu a cara a tapa e disse, se tiver que morrer, eu estou aqui. João foi o único deles que não tentou salvar. Aí você vai me dizer que é coincidência, que o único que se dispôs a perder, depois salva a sua vida e não morre. E que todos os outros que tentaram salvar e fugir da possibilidade de morrer, são todos eles mártires da causa de Cristo. Eu vou te dizer, isso não é consequência, é coincidência. Isso é princípio bíblico. E quando eu e você entendemos o princípio, nós vamos compreender que há uma diferença clara entre João e os demais. Aliás, no capítulo 21 do Evangelho de João, se você for rápido, corre lá comigo. Evangelho de João, capítulo 21. A palavra de Deus nos diz algo interessante. Jesus por 3 vezes pergunta ao Pedro que o havia negado se ele o ama. Pedro afirma que sim. Então nos versículos 18 e 19, Jesus diz para Pedro, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos. Outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso, diz o versículo 19, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Jesus fala para Pedro, você vai estender as mãos. Olhe para cá um instante. O que é que Jesus está dizendo? A Bíblia diz, ele falou isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de morrer. Por que Jesus está falando isso para Pedro? Porque o Pedro que tinha prometido que morreria por ele, correu da morte. Agora Jesus está dizendo, não tem problema não, Pedro. Tu vai ter uma segunda chance. Você vai ter uma segunda oportunidade. E quando a hora chegar, você não vai mais correr. Agora, depois de Jesus falar que Pedro está sentenciado à morte e que ele só protelou aquilo quando decidiu fugir, ele faz a pergunta no verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. É a forma como João fala de si mesmo no evangelho todo. O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara ao Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Tipo, ok, eu vou morrer. E ele? Pedro e João eram muito amigos. Todo o resto da turma ficou na praia. João está caminhando perto, não tão perto que roube a privacidade da conversa de Jesus e nem tão longe, porque ele quer saber o que vai acontecer com Pedro. Eles eram amigos. Agora, o Pedro que negou a Jesus sabe que o João nunca fez isso. Então o Senhor diz, ok, eu perdi minha chance lá atrás, o Senhor vai me dar uma segunda oportunidade. E ele? O que você acha que Pedro está dizendo? Nós dois sabemos que ele não.
O que é que Jesus responde? Verso 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Em outras palavras, isso lá é da sua conta, cabeção. Quanto a ti, segue-me. Verso 23 diz, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? No 24 ele diz, esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. João está dizendo, sou eu mesmo. Agora vamos se perguntar, tornou-se conhecido esse dito entre os irmãos. Como que os irmãos souberam disso? Quem espalhou a notícia? Pedro. Pastor, como o senhor sabe que foi Pedro? Por eliminatório. Jesus sabe o que está falando e foi embora. Sobra Pedro e João. O João está explicando, não foi bem isso que ele falou. O João está tentando consertar a história. Quem que sobrou? Pedro, além de negar Jesus, fofoqueiro. Agora vamos colocar no lugar de Pedro. Os apóstolos entenderam e pregaram o evangelho dizendo, quando o Senhor Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados. E juntos, vivo transformado com outro ressuscitado, nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Jesus está dizendo que ele fica vivo até que volte. Não vai morrer nunca. Porque os que são fiéis a ele, estiverem vivos por ocasião da sua vinda, vão ser transformados sem passar pela morte. Foi uma dedução simples e básica. Agora, João está dizendo, não foi bem isso que ele falou. Eu era ainda adolescente, um dia fui fazer uma visita com meu pai, que era pastor. E o papai pediu que eu o acompanhasse, porque ele estava passando perto do lugar, disse, pediram para eu orar com alguém, não deve ser nada demais, não deve envolver nenhum aconselhamento, você pode me acompanhar. Eu já cheio do Espírito Santo, gostava de orar com as pessoas, falei, vamos embora, vamos lá. Entramos. Quando começaram a conversa, pensa numa figura doida, uma doida de pedra. Esse cara olhava para meu pai e dizia, eu tenho uma teoria. Ele diz, João não morreu. João está escondido em algum lugar do planeta até hoje. E o adolescente, irmão, com aquela cabeça dramática, imaginando o velhinho encurvado, com as unhas gigantes, aquela cabeleira, aquela barba, andando por aí, em algum canto da terra. E meu pai dizia, por que você diz isso? Não, porque Deus disse que ele não ia morrer. Jesus disse que ele não ia morrer. Meu pai abriu o texto e dizia, não. João está explicando que não foi isso que Jesus disse. E eles ficaram debatendo aquilo, custou sair aquela oração. Quando nós saímos, eu falei, ô pai, o que é que aconteceu com o João? Ele disse, você não vai acreditar naquilo. Eu falei, olha, também não parece estar tão claro que ele morreu logo. Aí meu pai cita aquele texto de Marcos 9:1 que nós lemos. Jesus fez uma proposta que não era só para o João, era para todos. Alguns aqui há, plural, que não provarão a morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Se você olhar o versículo anterior, Marcos 8:38, Jesus está falando da sua vinda. Aqui Jesus está dizendo, se eu quero que ele fique até que eu volte. Jesus está dizendo, antes dele assistir minha vinda, não morre. Eu falei, pois é, mas depois que Jesus volta, também não morre. Ele falou, esse é o ponto que você não entendeu. João assistiu a vinda antecipadamente. Quando supostamente o lançaram no caldeirão de óleo fervente e não conseguiram matá-lo, a história diz que João foi exilado na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos é que João tem as revelações do Apocalipse, o último livro da Bíblia que nós temos. E João assistiu de camarote VIP antecipadamente tudo o que vai acontecer. E o fato é que enquanto ele não viu todo o desfecho do que ainda vai acontecer, João não morreu. João é o discípulo que mais viveu e não apenas sobrevive aos martírios ou tentativas e possibilidades, como ele morre velho e farto de dias, como diria a linguagem bíblica. O que colocou João nesse lugar, quando Deus não faz acepção de pessoas? Quando todo mundo diante da proposta de Jesus diz, vamos salvar a vida. Deus olhou do céu e disse, estão perdendo. Quando João diz, estou disposto a perder, Deus olhou do céu e disse, está salvando. Porque o que Deus queria não era tirar a vida de nenhum de nós, era nos ensinar prioridades. Assim como quando ele pede Isaac para Abraão, o que Deus queria não era Isaac, o que Deus queria era o coração de Abraão. Quando teve o coração de Abraão e disse, pega esse moleque de volta e de lambuja, eu te dou uma descendência numerosa. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu nunca quis um menino.
eu queria o seu coração, a sua disposição de ir até o fim. É quando a gente se entrega logo entendendo que Deus não quer nos sacrificar, que nós vamos perceber que podemos ser poupados de muita dor e sofrimento quando lutamos contra a entrega no processo. Há muitos anos atrás eu tive o privilégio de ouvir um homem de Deus que já está com o Senhor, foi para a glória. Um norte-americano que foi missionário em muitos países na terra, inclusive aqui no Brasil, chamado Jack Chisler. E eu vi falando sobre quebrantamento, como eu nunca vi ninguém falar, nem antes nem depois. Em um momento da mensagem, Jack Chisler cita Mateus 21, 43, quando Jesus diz, quem cair sobre essa pedra será despedaçado. E depois ele diz, e aquele que cair, aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Ainda lembro do velhinho dizendo, tem 2 níveis de quebrantamento. Ele diz, o primeiro é o voluntário, é quando você se lança sobre a pedra que é Jesus, e você se faz em pedaços. É um nível de quebrantamento. Ele diz, o outro é quando a pedra vai atrás de você. Normalmente é quando você não se lançou na pedra, a pedra diz, eu vou te pegar. E quando a pedra cai sobre você, em vez de ser feita em pedaços, você é reduzido a pó. É outro nível de quebrantamento. É aquele nível mais hard, mais intenso. Ao longo das Escrituras, nós vamos percebendo que essas figuras, elas se conversam e elas transmitem uma mensagem. Morrer é uma questão de tempo. Quando Jesus diz, para ser meu discípulo tem que tomar a cruz, e você acha que está fugindo de tomar ela agora, eu imagino que às vezes ele está olhando para você e falando um linguajar nosso, só para você entender, não que ele fale desse jeito. Imagina ele balançando a cabeça e dizendo, sabe de nada, inocente. Se nós queremos ser discípulos, não há como evitar o negar-se a si mesmo. A pergunta é, como nós vamos lidar com isso? Se tentamos nos salvar, no final das contas nós perdemos. O prejuízo e a dor é maior. Se nos entregamos e cooperamos, a dor é muito menor. Pergunta óbvia, qual processo é o melhor? Nós precisamos entender que não existe prejuízo em nos entregarmos a Deus. Não existe prejuízo em nenhum nível de entrega ou de sacrifício. Eu olho para João e vejo que João se deu melhor do que todo mundo. Eu olho para Abraão, que resolveu entregar logo o menino, e descubro que ele se deu melhor do que qualquer outra pessoa. Eu escrevi um livro inteiro por conta de um acidente de carro que eu tive em 93, chamado O Agir Invisível de Deus. Nesse livro eu falo como Deus usou aquele acidente para trabalhar a minha vida, para lidar comigo. E outro dia eu vi uma pessoa falando, pastor, tem coisas que Deus decide e não tem jeito. Falei, aí vou discordar de você. Ele falou, não, o senhor escreveu um livro mostrando que Deus usou aquela circunstância. Eu falei, usou, mas aquilo devia ser o plano B, o C, o D, não era o A. Ele olhou para mim e falou, como assim? Falei, a parte que não está no livro e merece um outro livro para ser escrito, é que naquele ano inteiro, enquanto eu estava no ministério itinerante, Deus me dizia, pare essas viagens, eu quero que você vá pastorear. Eu dizia para Deus, de jeito nenhum. Eu sou filho de pastor, não gostei do modelo que eu vi na época. Falei para Deus, a última coisa que eu vou ser na minha vida é pastor. Eu estava que nem o Pedro. Jesus disse para ele, quando você era mais novo, cingia a ti mesmo e onde queria. Tem uma época que você acha que manda e Deus deixa você acreditar que realmente manda. Não vou a lugar nenhum, pastor, não, isso não. Várias vezes o Espírito Santo falou comigo ao longo daquele ano. Eu creio que se eu tivesse ouvido a voz de Deus e parado, o processo teria sido bem mais leve. Mas porque eu decidi lutar, porque eu decidi dizer, não me sacrifico, não nego a mim mesmo, não vou fazer o que o Senhor quer, quero fazer o que eu quero. A conta paga foi muito maior do que seria se eu tivesse me entregado. Quem está entendendo, diga amém. Você vai descobrir isso ao longo das Escrituras e de forma prática. Muitos de nós temos enfrentado dores desnecessárias na caminhada, apenas porque estamos relutando em relação à entrega. Eu vim aqui hoje te dizer, não vale a pena. Não vale a pena não apenas pelo preço a ser pago, não vale a pena contrariar ao que o Deus que nos ama, que diz, eu é que sei os planos que eu tenho acerca de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Não vale a pena contrariá-lo. Se em algum momento ele está pedindo a mim e a você algo que parece difícil,
Ele sabe exatamente o que está pedindo, por que está pedindo. E nós precisamos aprender a confiar que Ele não só tem razão, mas que Ele sempre nos propõe o que é melhor. Quem está entendendo, diga amém. Aí de vez em quando a gente aconselha um jovem. A Bíblia diz para não se colocar em julgo desigual. Não case com alguém que não partilha a mesma fé. Pastor, eu vou orar para essa pessoa converter. Então ora para ele converter primeiro. Deixa para casar depois. Não, pastor, mas eu quero muito ele. Mas Deus não quer que você queira ele enquanto ele não quer Deus. Não, mas eu quero. Em 26 anos, daqui um mês e pouquinho vou completar 26 anos de ministério pastoral. Eu vou te dizer que foram raríssimas, mas raríssimas as vezes, em que essa história teve um final feliz e não triste. Todo mundo que luta dizendo, eu não quero me render à vontade de Deus, sempre paga uma conta alta. Todo mundo que se dispõe a aceitar o que ele tem, poupa-se a si mesmo de muitas dores. Nós precisamos parar de acreditar que tomar cruz é opcional. E nós precisamos parar de acreditar que se por um tempo nós fugimos, que nós escapamos disso. Tomar cruz é uma questão de tempo. E quanto mais você luta e mais demora, mais cara é a conta. Ela acaba vindo com juros e correção monetária. Já não ouvi um glória a Deus. Obrigado, obrigado. Eu queria que você colocasse em pé. Por parecer que está acabando, é difícil segurar isso. Muitas vezes o instinto de sobrevivência é acionado dentro da gente de uma forma que é difícil a gente lidar com isso. Eu fico brincando com o Pedro, se comparando com o João. Mas a pergunta é, quem nunca? Eu várias vezes dizia para Deus, por que é que o Senhor joga duro só comigo? Por que é que o Senhor está marcando só em cima de mim e não dos outros? Eu lembro de um ano que Deus me pediu para fazer uma oferta em comum. Eu dei tudo o que eu tinha, tudo. Desde um relógio que tinha algum valor, o computador que tinha, o carro, tudo. No dia seguinte ganhei um outro carro, fiquei empolgadíssimo. Falei, esse negócio funciona. Deu 3 meses. Nós estávamos num culto, levantando uma oferta missionária. O Espírito Santo falou comigo, dá o carro. Eu falei para ele, de novo? Eu falei, olha quanta gente aí veio de carro. Ó. Fica à vontade, vai para cima dele, só comigo. Foi 3 meses que te dei outro e não foi o primeiro. Isso é jeito de falar com Deus? Não é. Mas eu falei? Eu falei. Porque a sensação que ele está me perseguindo. Porque naquela época não era claro o entendimento de que quem luta vai pagar um preço maior, mas quem se entrega paga um preço menor. Não importa a área, não estou dizendo que Deus vai te pedir a mesma coisa. Ele sabe o que tem que tratar e lidar com cada um de nós. Mas ao longo das Escrituras é inevitável que Deus tem pedido coisas que para alguns às vezes são doídas e dolorosas. Eu quero te dizer, mais doído e doloroso do que o que Deus te pede é não entregar o que Ele te pede. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus aprendeu a obediência, mesmo sendo filho, pelas coisas que sofreu. Você vai ver um Jesus no Getsemane, dobrando os joelhos, numa batalha com a sua vontade, e dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele fala para o Pai, na boa, se depender de mim, passa de mim esse cálice. O que é o cálice? É a linguagem bíblica do sofrimento. Jesus estava dizendo, em outras palavras, se tiver um plano B, se der para contornar a cruz, porque está falando como homem, se tiver um jeito que não seja tão doloroso, eu queria o plano B. Mas é o momento onde, depois de ser honesto, ele para e diz, mas seja feita não a minha, seja feita a sua vontade. Vamos para o plano A. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Gente, se Jesus, que era Jesus, teve que aprendê-la e lidar com a entrega, eu e você não temos necessidade disso?
Na verdade, essa é só uma parte do Evangelho que nós deixamos de lado, mas que precisa ser resgatada para o nosso próprio bem. Porque dor não é o que acontece na hora da entrega, é o que vem depois, enquanto a gente luta. Agora, quando a gente atravessa logo e começa a resolver logo essas coisas, é impressionante o que nós vamos viver depois. Quando eu decidi para o ministério servir a Deus e abrir mão de tudo, carreira e qualquer outra coisa, meus irmãos me falaram, às vezes de maneira verbal e às vezes de maneira não verbal, quase como quem diz: coitado de você, nós vamos seguir o nosso caminho, nós vamos ter os nossos recursos, nós vamos ter o nosso padrão de vida. Eu falei para eles: boa sorte com isso, eu prefiro me entregar. Você não chamou você, isso fica de boa, mas eu vou me entregar. Eu lembro de anos depois, quando Paulo, meu irmão mais novo, começou a se dobrar ao chamado para o ministério pastoral. Uma das coisas que ele me disse: eu tentei ganhar dinheiro, porque uma das coisas que eu mais queria era viajar o mundo. E diz: eu tinha dó de você quando você foi para o ministério. Ele diz: depois eu ficava olhando meu irmão, porque tem coisa, gente, na vida que é para milionário ou missionário. Como a primeira categoria eu nunca ocupei, eu sempre desfruto na segunda. Foi quando eu via você rodando o mundo, vivendo tudo que você estava vivendo, e sem o coração se prender àquilo. Ele falou: eu cheguei a uma conclusão, o besta fui eu. Não existe chance de você fazer qualquer coisa para Deus e isso passar desapercebido. Hebreus 6,10 diz que Ele não é injusto para se esquecer das nossas obras. Eu vim aqui essa noite dizer: não lute contra, tome a sua cruz. Ele sabia o que ele estava propondo, ele sabia o que isso ia produzir na sua vida, como sabia o que ia produzir se você não se entregasse. Nós precisamos viver entregue em níveis mais profundos. E quem vive, normalmente olha para os outros que não vivem e diz: uma pena que eles não entenderam o que eu entendi. Eu tenho conhecido homens e mulheres que viveram níveis de renúncia que nossa razão não acompanha. Mas você começa a ver o que Deus tem feito na vida dessas pessoas e o lugar onde eles entraram. E a conclusão que eu tenho às vezes é a mesma que meu irmão falou. Eu olho para esses caras e digo: besta é nós que não decidimos o que eles decidiram. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?